Boa noite, galera! E aí? Hoje a gente começou. Agora a gente começou na hora. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Bora, meu patrão Evandro Neri, o homem mais poderoso do Cambeba. Boa noite, pessoal. Quem já entrou, vocês me veem e me escutam bem? Me veem e escutam bem, galera? Me responda. Fala, Fernando, beleza? Fernando, Andréia, Tiagão, LSM Moraes, Gustavo Dia. Show de bola. Galera, hoje o tema da live, como eu já venho fazendo algumas lives essa semana, né? Vai ser. Não é um tema diretamente relacionado ao estudo em si, mas a características que você precisa ter além do estudo, da questão de conhecimento em si, para poder passar, tornar mais fácil a sua aprovação, tá bem? E hoje a gente vai falar de um tema que é às vezes esquecido. As pessoas até se sentem desmotivadas ou se sentem motivadas, mas não param para pensar o que é que pode estar trazendo aquela motivação ou desmotivação. E há dois aspectos que eu gosto sempre de observar, porque eu acho que os estudantes em geral eles entendem muito mal, e isso é derivado ainda da nossa escola e da nossa faculdade, tá? Quem nunca, né, na escola não ouviu uma professora reclamando de alunos indisciplinados? Eu lembro que na minha época tinha na minha escola tinha um sistema de pontuação que a cada indisciplina que o aluno cometesse, seja não fazer tarefa, seja chegar atrasado, chega a discutir em sala, brigar, conversar muito, o colégio podia tirar meio ponto ou um ponto. Quando passava de 5 pontos no ano, a diretora chamava os pais para assinar um termo de compromisso dizendo que os pais estavam cientes que o aluno estava sendo muito indisciplinado. A minha mãe assinou todos os anos da minha quinta série até o meu segundo ano. Da quinta até o segundo ano, todas as vezes. Eu era, para os critérios da escola, muito disciplinado, apesar de tirar notas muito boas. O que é que eu quero falar com esse pequeno exemplo? Que a disciplina em si não tem diretamente, não é diretamente, não tem ou não é? A disciplina não tem diretamente a ver com o resultado e com a sua motivação em estudar, tá? Isso não significa que ela seja uma característica ruim. Ela pode se tornar uma característica ruim quando ela é mal aplicada. Exemplo, você é uma pessoa muito disciplinada, sendo que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer com os seus estudos. Fatalmente, o fato de você ser disciplinado vai te deixar muito cansado e desmotivado. Por quê? Porque você até tem aquela boa qualidade, porém não está transformando aquilo no seu objetivo, tá bem? Então, para a gente começar, e deixando bem claro o modo como eu penso, eu acho que o resultado ele vai gerar sempre motivação. E a gente vai explicar por quê. Ele tem que gerar motivação, os resultados. A disciplina, ela vai ser indiferente. E eu explico de forma bem tranquila, porque a disciplina ganhou, né? A disciplina ganhou a pesquisa que eu fiz. Não é porque você é disciplinado que você vai passar. Coisa óbvia, né? Mas se você tem resultados consistentes ao longo do tempo, em um determinado momento você passa. Você pode não ser uma aprovação assim, né? Uma aprovação muito rápida. Mas se você está melhorando ao longo do tempo,
Mesmo que a sua curva não seja tão íngreme, ela seja assim, se você melhora ao longo do tempo, tendo resultados melhores, você vai se motivar e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, se você é disciplinado, ótimo, mas sempre ali isso há resultados. Adalberto, mas eu não consigo, eu não estou tendo resultados consistentes para eu conseguir me motivar. Por isso que eu preciso da disciplina. Deixa eu ajeitar aqui. Por isso que eu preciso da disciplina, para me motivar quando eu não tiver esses resultados. Aí eu vou dar uma outra sugestão para você encarar esse tipo de situação. Na verdade, são duas sugestões, tá bem? Então a gente está falando de um aspecto prático. Poxa vida, eu não estou tendo resultados para me motivar. Por isso que eu preciso da disciplina. A primeira dica é: mude o parâmetro dos seus resultados, tá? O meu parâmetro era eu conseguir fazer 70 pontos em certa prova. Esse é o meu parâmetro de resultado. E eu estou muito longe disso ainda. Então, uma dica muito simples é você mudar o seu parâmetro. Ao invés de você considerar o seu resultado prático nas provas, você, por exemplo, considerar o seu cronograma cumprido no dia. Cronograma bem cumprido no dia. Bem, é importante esse prefixo, né? Bem cumprido. A gente escuta muito falar, eu tenho disciplina e eu estou conseguindo cumprir o meu cronograma, mesmo que eu esteja num péssimo dia, eu estou conseguindo cumprir o meu cronograma, porque eu estou dando o check, né? A gente até falou com o Matheus, quem assistiu a live de hoje de manhã vai lembrar. Eu dei o check aqui, ou seja, eu consegui cumprir o cronograma. Mas de que maneira você conseguiu cumprir o cronograma? Mal e porcamente. Aquilo ali vai afetar os seus estudos de uma maneira muito séria, galera. Muito séria. Por quê? Porque você tem um cronograma de estudos para cumprir. Aí você tinha lá umas metas, determinadas metas, e aí você cumpriu de qualquer jeito. Considerou estudado aquilo ali. Sendo que não foi bem estudado, você cumpriu apenas para dizer que cumpriu. O que é que vai acontecer? Ao longo do tempo, aquele assunto, aquele tema que você estudou naquele momento, vai acabar caindo no esquecimento. E, por exemplo, por isso que eu digo que não é para pular nenhuma meta. Se você faz os nossos cronogramas, tudo ali é importante. Tudo que você está lendo é importante. Se você faz de qualquer jeito, você vai acabar sendo prejudicado e errando questões daquilo ali que você deveria já ter aprendido. Então, não adianta fazer de qualquer jeito. Estabeleça metas alcançáveis. Perceba que só depende de você mudar o seu parâmetro. Não é ninguém que tem que dizer, não é o coach. O coach vai dizer, olha, você tem que fazer 70 pontos nessa prova. Não, é você mesmo que está se definindo. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Você está no começo do estudo, você vai colocar uma meta muito tranquila para cumprir. Muito tranquila. Por isso que no começo do estudo é para estudar menos. Estudar menos. Então, Adalberto, não estou conseguindo cumprir as minhas metas. O que é que eu faço? Aliás, cumprir é conseguir esse resultado. Mude o parâmetro e diminua a sua exigência. Por quê? Porque o estudo ele vai ter que ser estudado para ser lembrado posteriormente. Eu bato muito nessa tecla, galera. Não adianta estudar de qualquer jeito, porque você vai precisar lembrar na hora da prova. Não é algo que, eu li isso daqui, ótimo, parabéns, cumpri a minha obrigação. Não é assim. Não é assim que o estudo se desenvolve. Por isso que a disciplina, quando comparado aos resultados, ela é muito, ela fica muito aquém. Você não precisa ter ela. Eu era indisciplinado. É uma outra coisa que é bom falar para vocês. A rotina é diferente da disciplina, tá?
Rotina e disciplina são coisas diferentes. Por exemplo, você é uma pessoa muito disciplinada. Aí você diz, eu quero estudar, quando eu começar os meus estudos, eu quero estudar 6 horas por dia. No primeiro dia você vai conseguir estudar 6 horas por dia. Porque você é muito disciplinado. Mesmo que no final, eu quero que vocês entendam isso, muito importante, tá? Mesmo que você esteja caindo pelas tabelas, mas você é disciplinado, você vai estudar aquilo ali. Sendo que você não está percebendo que aquilo dali, aquele finalzinho ali, o seu tempo está sendo utilizado de forma péssima. E isso daí vai cobrar o preço lá na frente. Vocês estão vendo o problema do muito disciplinado ali no começo do estudo? Essa disciplina, essa ênfase no cumprimento de metas e tudo mais, vai cobrar o preço lá na frente se você não souber para onde ir no começo. E no começo a gente sabe para onde ir, pessoal. No começo de qualquer atividade nossa, qualquer atividade, a gente sabe para onde ir. Tem uma parte lá do Alice no País das Maravilhas, né? Que o coelho chega e pergunta para Alice, menina, para onde você está indo? Ela pergunta para o coelho, que caminho devo tomar? Aí ele pergunta, para onde você está indo? Aí ela fala, não sei, eu só quero ir. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Tem que saber para onde ir. Se você não sabe, diminua a exigência e vá aprendendo. Aprendendo onde ir. E aí, quando você já souber para onde ir, você utiliza desse tempo que você não utilizou inicialmente. Galera, isso daí é estratégia de timing. Por isso que eu digo que a estratégia é tão importante. Isso aí é timing básico, tá? Timing, tá? T-I-M-I-N-G. Por isso que tem gente, não é porque a pessoa é de outro mundo, que a pessoa passa 6 meses e 1 ano e tem gente que estuda 10 e não passa. Não é por causa disso. É que as pessoas conseguem encaixar bem. Uma pessoa que já está estudando há 5 anos, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a vantagem dela? Ela já passou por inúmeros problemas, então ela deve, pelo menos deveria, saber como enfrentar. Qual é a desvantagem? Ela está cansada. Ela está cansada, então ela tem que organizar os estudos dela ali, considerando aquele cansaço. Cansaço que é aquele cansaço que às vezes a pessoa nem percebe, né? Que é o cansaço oriundo do tempo parado, da estagnação, da pressão. Tudo isso influencia. Se a pessoa começa a estudar considerando tudo isso que eu estou falando para vocês aí, ela já começa meio caminho andado, tá? Porque ela entende conceito de estudo. É por isso que eu faço essas lives, sem precisar falar de direito constitucional, administrativo e tal. Isso aí é entender conceito de estudo, galera. Conceito de estudo, tá? Aconselho que vocês assistam a live de hoje de manhã. Foi uma live muito boa com o Matheus Macedo. Foi um aprovado nosso para delegado de polícia. E ele deu bastante insight legal, tá? Depois vocês assistem, tá salvo. Essa aqui também vai ficar salva. Dito isso, continuemos. Disciplina natural versus disciplina criada. Muita gente diz assim, vem falar comigo no direct, né? Professor, eu preciso ser disciplinado, eu sou muito indisciplinado. Aí eu digo sempre, eu também era. Você não precisa criar artificialmente a sua disciplina. Você pode ser relativamente indisciplinado. O que é isso, Adalberto? Olha, um dia você estudar 3 horas, no outro dia você estudar 5, no outro dia você estudar 2, no outro dia 1, no outro dia 6. Você está adquirindo a rotina de quê? De estudar todo dia. Todo dia você está colocando algo para dentro. Todo dia. Isso é criar rotina. Precisa ser aquele tempo sempre? Não. Se você se sente confortável com essa ideia de estudar. Às vezes nem dá, né, galera? Às vezes nem dá.
Tem gente que tem uma carga horária de trabalho toda maluca, então você não consegue. Vai deixar de estudar por causa disso? Não, não vai deixar de estudar por causa disso. Então, a disciplina natural, se você tem, ótimo, pode usá-la. Você se sente confortável com isso daí. Galera, de desconforto, basta o estudo, basta você ter que saber aquilo ali, tá? Você ter que desenvolver aquilo ali, aquele seu estudo. Como você estuda, se você estuda de cabeça para baixo, plantando bananeira, mas está entendendo o que está estudando, não tem problema. Continue assim. O importante é que dê resultado. Ok? Ok. Disciplina versus rotina. Tem uma teoria que é a teoria das 10.000 horas. Quem é que já ouviu falar dessa teoria, gente? Quem é que já ouviu falar dessa teoria das 10.000 horas? Quem fala dela é o Malcolm Gladwell. O Malcolm Gladwell é um escritor que ele escreve, era um jornalista que ele escreve sobre teoria da decisão e eu gosto muito dele. Já li vários livros, estão entre os meus livros preferidos, porque a linguagem é muito fácil. Ele fala da teoria das 10.000 horas, que diz basicamente que qualquer coisa que você pratique por 10.000 horas, você vai virar especialista nisso. Galera, pergunta bem simples. A teoria das 10.000 horas é aplicável para o estudo para concursos públicos? Você tem que vir comigo, tá? Tem que vir comigo, bora. Teoria das 10.000 horas é aplicável para concurso público? Se você estudar por 10.000 horas, você vai passar? Vai, galera. 10.000 horas, deixa eu calcular aqui. 6 horas por dia, uma semana, 36, no mês, 180, 150 horas, no ano, 1.800 horas. Seriam mais ou menos 6 anos de estudo, de segunda a sábado, 6 horas por dia. Você passa? Não necessariamente, tá? Mas onde é que está o erro, galera? Onde é que está o erro? Porque o que é considerado para concurso público, número de horas estudadas não é título. Número de horas estudadas não é título. Quando ele faz isso daí, ele encontra várias coisas que batem com isso, por exemplo, principalmente com atletas. O atleta, ele está basicamente treinando ali a mesma coisa. São atletas muito especialistas, o nome já diz. Então ele está treinando uma coisa super específica dia a dia. Você está treinando uma coisa super específica dia a dia, gente? Ou são várias coisas? São várias coisas que você tem que lembrar. É só uma coisa. Você tem que lembrar só a ação, a teoria doutrinária de arguição e descumprimento de preceito fundamental. Você tem que lembrar tudo daquilo ali para fazer sua prova? Não, você precisa saber um pouco de tudo. Você não pode ser especialista. Você tem que ser generalista. Especialistas não passam em concursos públicos, especialistas em um tema. Por quê? Porque eles sabem tanto aquele tema que não tem espaço para outros. Na época que eu fazia prova, tinha uma professora de Direito do Trabalho. Ela me deixou de final as 2 cadeiras que eu fiz com ela, na época que eu fazia faculdade. Que era Direito do Trabalho e Direito Internacional. Ela era professora de Direito do Trabalho e Direito Internacional. E eu ia fazer prova de TRT e ela ia também. Às vezes a gente se encontrava. Eu fiz umas 2 ou 3 provas de TRT e ela ia. E ela estava lá comigo, sendo que ela passava bem abaixo de mim. Significa que eu era muito melhor que ela? Não. Significa que ela às vezes sabia tanto de direito de trabalho, processo do trabalho, que aconteciam 2 coisas. Primeiro, ela acabava no restante indo um pouco mal. E segundo, que mesmo em direito de trabalho e processo do trabalho, se você parar para ver quem elabora as provas de concurso público, tirando algumas bancas próprias, galera, CESP,
Bancas próprias, que é bancas da própria instituição, né? Mas CESP, FGV, FCC, são bancas que não tem especialistas naquela matéria elaborando. Não tem. Por isso que boa parte das perguntas vai ser fácil, outras são mal elaboradas, outras são muito fáceis. Isso daí é muito aleatório. Não há especialistas no sentido de pegar direito constitucional, vamos pegar um especialista em direitos fundamentais para fazer a prova. Não, vai ser um cara que sabe ali mais ou menos direito constitucional e ele vai pegar todo o direito constitucional. Tudo bem? Quando você faz mestrado, eu imagino que algumas pessoas aqui devem ter mestrado. Quem é que tem mestrado aqui, galera? Fala aí, só para fazer um teste. Fala aí, alguém que tenha mestrado em direito constitucional aqui. Provavelmente a pessoa que tem mestrado, ela vai dizer que, olha, eu fiz mestrado, eu fiz especialização em direito público e a minha monografia, né? Eu sempre esqueço se é tese ou monografia. Enfim, a minha monografia foi sobre a teoria da reserva do possível, teoria estado de coisas inconstitucional do mestrado. Se você for fazer um doutorado, vai ser o estado de coisas inconstitucional na Colômbia, o tráfico de drogas. Se você for fazer um pós-doutorado, vai ser o estado inconstitucional de coisas do direito na Colômbia no final do século XX. Então, perceba, as pessoas ficam cada vez mais especialistas e há muita informação. E aí o excesso de informação gera desinformação. Vocês percebem onde eu quero chegar com toda essa digressão aqui? O generalista ele vai ganhar sempre do especialista no concurso público, tá? Os perfeccionistas tendem a querer ser especialistas porque eles não conseguem, perfeccionistas que normalmente são disciplinados, eles não conseguem deixar de lado. Ele não consegue ver no edital, aí ver, tenho que estudar esse tema. Aí o que é que a gente fala no método ADN, né, na assinatura agora? Não vai estudar esse tema. Por quê? Porque é pouco cobrado em prova. Mas o professor pode cair? Pode, mas há uma probabilidade menor de cair na sua prova. É muito melhor você ficar bom no que mais cai. O muito disciplinado perfeccionista, ele diz, não, tá errado, não vou. Ele tem um tique, meu irmão. Ele vai, não vou deixar de estudar isso aqui. Aí ele vai estudar aquilo, ele vai perder tempo, porque ele vai provavelmente estudar uma vez. O edital é muito grande, ele vai estudar uma vez, depois ele vai esquecer. Então, a questão das 10 mil horas, do generalista, especialista, tudo tem a ver com isso. Sempre ponho na cachola, galera, sempre. Não é estudar por estudar, é estudar para lembrar na prova. Se é estudar para lembrar na prova, a sua execução do seu estudo para concurso tem que ser de acordo com isso. Por isso que não adianta pegar só o edital e ler ele em sequência. Se todo mundo sabe fazer, todo mundo faz. Tem que ter estratégia. E a estratégia ela vai sendo refinada com o tempo. Porque o tempo te faz amadurecer. Às vezes tem determinados cargos que nem tem nem requisito de idade, mas dificilmente uma pessoa com menos de, 26, 27 anos passa. Por quê? Porque ele precisa ter maturidade no estilo de estudo dele. Quanto mais cedo você adquirir essa maturidade, melhor. Como é que você vai adquirir maturidade? Vendo as experiências que deram certo e testando com você. Tudo bem? Tudo bem. Já falei sobre estudar cansado. Já falei sobre teoria das 10 mil horas. E aqui eu coloquei uma frase. Uma ideia que é importante vocês pegarem. Quando você pegar um hall de aprovados, vão ter ali pessoas disciplinadas e indisciplinadas. Por quê? Porque aquilo ali é indiferente. E aí você pega na aleatoriedade, vai ter uma porrada de gente disciplinada. Uma porrada de gente indisciplinada. Cada um vai... O que era indisciplinado provavelmente vai manter a indisciplina dele
mas de um modo que ele viu que dava certo. Vocês estão me escutando, gente? Deu que estava dando problema aqui na Wi-Fi. Estão me escutando? Me falem, por favor, para a gente finalizar aqui. Estão me escutando bem? Imagino que sim, né? Ninguém está reclamando. Então, tanto pessoas disciplinadas como indisciplinadas vão passar. A diferença vai ser que a disciplinada, ela talvez se cobre muito mais do que a indisciplinada. E por causa disso, por se cobrar, por bater muito o psicológico, perceba, normalmente isso são características de cada pessoa. O disciplinado, me ligaram. Tem que falar, tem que perguntar de novo se todos vocês estão me escutando bem, que às vezes dá problema. Estão me escutando? Pra gente concluir a live, que tem que assumir o jogo. Acho que o jogo São Paulo vai triturar o timinho hoje. Travou, né? Me falem quando voltar, por favor. Estão me escutando? Ok. Ok, então, sempre o disciplinado vai ter mais cobranças e uma possibilidade maior, ou seja, uma probabilidade, na verdade, maior de demorar a passar. O disciplinado. Por incrível que pareça, isso é muito contra-intuitivo. Normalmente a gente acha, não, o disciplinado vai passar, porque ele consegue ter aquela força de vontade que a gente não tem. Mas na verdade, o disciplinado ele vem com inúmeras outras características que para o estudo para concurso não é bacana. Então significa que eu tenho que ser indisciplinado? Não. Significa que se você pegar essa live toda, você vai ver que as características importantes. Você pode ser disciplinado contanto que você tenha essas outras várias características importantes no seu estudo para concurso público. Que você entenda o concurso público como um processo. E não fechar, é uma das características do disciplinado. Fecha os olhos, enterra a cabeça na areia. Vou estudar desse jeito porque é o que eu vi, eu preciso de tempo nisso daqui. Não necessariamente. Tem que estar sendo adaptado a todo momento o seu jeito de estudar. A todo momento, tá? E aí, baseando nisso, gente, qual é a ideia, por exemplo, da nossa metodologia? Que eu estava falando da teoria das 10.000 horas, né? É muito importante a pessoa ter método. Então, dentro dos métodos que existem no mercado, digamos assim, o que é que a gente propõe na ADN? Que você tenha metas plausíveis, ou seja, palpáveis de serem cumpridas, e ao longo do tempo elas vão aumentando. Porque ao longo do tempo você vai tendo resultados melhores, a gente está oferecendo simulados e você tende a ir melhor a cada simulado. Aqui. Vamos, voltando, eu pausei, eu tirei o Wi-Fi aqui, a Wi-Fi sempre tá foda aqui. Então, as metas são palpáveis, você consegue resultados pequenos relativamente rápido, tá? Por quê? Porque você está estudando só o que cai, então já tem um boom ali no começo. E aí, com o tempo, a gente vai aumentando a exigência, porque você está mais motivado. E como você já leu a maior parte das coisas, está lendo pela segunda vez, a sua leitura tende a ser mais rápida. Consequentemente, você vai ler mais coisas, vai revisar mais coisas e vai melhor nos próximos simulados. E isso vai gerando um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso. Metas palpáveis serem cumpridas, você está estudando só o que cai, melhora a pontuação na prova. Não o suficiente para aprovar, mas melhora a pontuação na prova. Aquela melhora, pequena melhora, te motiva a estudar mais, você estuda mais, motivado, está lendo mais rápido porque você já teve contato com a matéria, e isso provoca um aumento também pequeno na pontuação. E assim você vai seguindo nesse ciclo virtuoso. É diferente do ciclo vicioso. Como é que é o ciclo vicioso? Você se cobra muito, coloca metas irrealizáveis, não consegue cumprir as metas, ou então fica muito cansado cumprindo elas, não deixa seu cérebro descansar, vai mal nos simulados,
aquela ida mal no simulado te desmotiva. Quando te desmotiva, você não consegue estudar mais aquela carga horária que você conseguia, lê menos, você não sabe o que está lendo, ou seja, demora muito a repetir. Isso daí também te desmotiva, você demora muito a cumprir aquelas metas e vai te desmotivar, ou seja, além do resultado te desmotivar, as metas irrealizáveis também desmotivam. Isso vai gerar um ciclo vicioso. Não existe na ADN isso, tá? É sempre ciclo virtuoso. Pode demorar mais, claro que pode, cada um tem sua história, mas o importante é você estar sempre crescendo paulatinamente. E agora vai ser melhor ainda, galera. Tá muito top o cronograma novo. A galera tá a loucura, tá indo a loucura. Tá muito bom mesmo. E hoje, amanhã é quarta, a gente vai ter mais 2 lives, uma de manhã e outra à noite. O tema vai estar nos stories. E na quinta, eu quero chamar para vocês para passar um roteiro de aprovação em 9 meses de estudo. Essa live vai ser no YouTube, tá bem? E quem já foi aluno nosso ou quem é aluno, preste atenção no e-mail que está tendo a pré-venda da assinatura ADN. Beleza? É isso, galera. Um abraço. Até amanhã. A gente vou estar com vocês 6 e 7 da manhã e vou estar com vocês às 20 e 23. 2 vezes amanhã também, tá? Como vai funcionar essa transição para quem já é aluno? Fala no direct, mas basicamente você vai interromper o seu estudo e vai recomeçar na assinatura ADN. E a gente tem um vídeo lá na plataforma ensinando o que é que você tem que prestar atenção, como você deve recomeçar, porque esse serviço agora, esse produto, está muito, muito mais completo. Artigos mais cobrados, a parte, pílulas doutrinárias, tem uns materiais de revisão que eu elaborei, muito bons, materiais de revisão elaborados por mim. Tem material do manual caseiro revisado por mim. Então, tá excelente. Já tá excelente mesmo. E detalhe, mais barato do que era antes, viu? Mais barato do que era antes. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.